Oi, gente. Que assunto difícil que eu escolhi para falar, né? O celular nas escolas, mediante a tantos apelos, tantas comemorações pelo feito, né? Pela retirada do celular nas escolas. Mas eu gostaria de fazer um resgate muito significativo dentro desse contexto, que é a infância. A infância, dentro da história da civilização, é um bebê. Nós temos aí pouco mais de 5 séculos para milhões de anos. É um bebê, né? Onde a infância foi concebida da forma que nós conhecemos, onde a criança tem um lugar social. Mas nos primórdios da história, quando a criança existe, ela não tem esse papel. A criança socialmente existia para compor economicamente as famílias. Então ela nascia e era cuidada minimamente para que pudesse crescer e fizesse parte do organismo econômico das famílias. Claro, de acordo com cada época, economicamente falando. Então, a criança passa a ter direitos, esses com os quais nós ainda estamos lidando, porque veja bem, ainda tem gente que bate em filhos, bate violentamente, espancam e até matam as crianças, porque ainda somos oriundos de uma ideia na qual as crianças eram objetos. Por que eu estou fazendo essa relação? Porque com certeza você já escutou algumas dessas frases que eu vou falar. Criança é tudo igual, isso é coisa de criança, criança mente, enfim. Você pode aí lembrar de coisas que você já escutou que fala sobre crianças em um suposto coletivo como lugar comum. Ocorre que essa forma de interpretar e de ver as crianças os colocam num lugar de mutismo, aonde não são escutados, aonde não são vistos, aonde são coletivizados nos seus comportamentos, nas suas formas, né? Facilmente as crianças são nomeadas, dizendo que, esse é igual pai, esse puxou a mãe, esse isso, esse aquilo, esse vai ser, esse não vai ser. Uma série de nomeações sobre as crianças que as colocam num lugar muito fora da singularidade de cada uma delas. O que isso tem a ver com o celular? Conceitualmente falando, bem pequenininho, porque eu sei que conceitos psicanalíticos, eles são, em geral, contados por um psicanalista que fala para outro psicanalista e fica muito difícil de entender. Mas o humano nasce de um humano. Esse humano que fez esse humano faz esse aqui ser aquilo que a gente conhece aí. Mais ou menos isso. Nós somos feitos por alguém que nos conta, nos diz, e é para esse alguém que nós vivemos, atendemos, tentamos ser ideais. Tá? Então, essa posição de sermos um outro coloca esse outro num lugar de que esse filho, esse indivíduo, sujeito, sabe-se lá, sujeito, é dele. Então ele já está posto. Então muito pouco se dá no sentido de tornar esse ser singular. O que é para ele? Escutá-lo, trazê-lo para o contexto familiar. O celular hoje em dia atrasou, trouxe para um outro lugar, novamente, a infância. O lugar do mutismo, aonde novamente as crianças perderam a palavra, aonde novamente as crianças fazem parte de um contexto. E muito cedo, desde os restaurantes com bebês de frente para telas, com as quais essas telas não foram solicitadas por eles. Alguém as colocou em cima da mesa. Veja bem, eu não estou dizendo
que não é para levar e que isso está errado. Até porque os adultos precisam de momentos deles e às vezes o celular num restaurante vai resolver todos os problemas. Cada um vai fazer sua forma. Mas o mutismo das crianças, a falta de escuta e a falta de olhar para elas, os torna seres distantes sociais desse lugar base. Então, junto disso, a gente tem o guarda-chuva que permeia todas as relações no planeta Terra, em geral, tem lugares com as suas formas de funcionamento, que é o capitalismo. O capitalismo que coloca o humano para operar de forma repetida, de forma automatizada, aonde ele chega, onde ele paga a conta, onde ele acorda, onde ele dorme, onde ele insere a criança, onde ele larga a criança, onde ele coloca a criança, aonde ele dá um jeito de contextualizar a criança e aonde o celular auxilia o capitalismo a tornar os sujeitos mais aptos a produzir mais. Então, se eu consigo colocar um celular para uma criança e terminar os meus afazeres, operar, responder e-mail, enfim, todo o cenário moderno capitalista de trabalho vai afastando as crianças e os adolescentes do seio familiar, do convívio familiar, da troca familiar. Então, o que acontece? A lei precisa entrar para dizer: vocês não estão sabendo fazer. Vocês não sabem fazer. Então, nós vamos cortar o celular das escolas. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que não deveria ser assim. Até porque eu não sou do governo, eu não tenho essa aspiração. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é um desserviço, algo que poderia ser, inclusive, olhado por uma questão climática, porque se usam celulares, não usam livros físicos. Então, pode ser que ainda tenhamos ganhos nesse sentido, mas a questão aqui não é essa. A questão é que a escola ficou com o papel de banir algo que está desde a infância das crianças sendo oferecidas para elas. Então, a inaptidão de educar mediante ao cenário tecnológico e o imperatismo capitalista de trabalho resultou na necessidade da retirada dos celulares das escolas. Mas é um desserviço e um atraso? Meu Deus, eu não sei nem o que isso pode, onde é que isso pode parar. Esse vídeo aqui. Mas é isso. Porque se uma criança é colocada num lugar singular de escuta e de tratamento, eu falo aqui como psicanalista, as crianças que chegam cedo num consultório de um psicanalista, não por ter problemas, mas pelos simples fatos de estarem vivas, muda a vida delas e a dos pais. Porque os filhos não falam as coisas para os pais. Eles falam fragmentos. E a vida deles é muito maior que o fragmento que ele consegue contar por uma mínima preocupação ou uma mínima intervenção paterna, materna ou da parentalidade do entorno, de quem se responsabiliza por esse sujeito humano ainda necessitado de um outro absolutamente. Ele traz pequenos fragmentos daquilo que ele entende que é entregar um ideal. Ele não vai dizer que na escola ele falou palavra de baixo calão para a professora, porque isso não é ideal. Então a questão aqui é o seguinte: olhem para as crianças, escutem as crianças, não nomeiem as crianças, não digam que elas são espertas, igual ao fulano. Não diga que elas são tontas, como a mãe. Não diga que elas são atrasadas, como o pai. Isso é coisa da tua avó? Isso é coisa do teu pai? Não. Isso é um desserviço.
encontrar-se com uma criança, a relação de um adulto com uma criança é uma relação de hierarquia e de poder. Então, se tu diz que ela é uma pateta, ela entende que ela é uma pateta. Se tu diz que ela é incapaz de lidar com o celular, porque todos não sabem lidar com o celular, ela não vai saber lidar com o celular. Então, o diálogo aqui, a troca aqui, e por favor tenham educação para falar aqui no meu canal, mas é tudo muito bem-vindo, é a troca sobre isso. É justamente, a gente precisa então retroceder na tecnologia, tirar o celular da mão, porque está todo mundo dentro do celular. Isso é outra coisa, né? Reclamam das crianças que não saem do celular, e os adultos não saem mais do celular, ninguém mais sai do celular. Mas cada um tem sua... Ah, mas é que eu estava trabalhando. Sim, todo mundo tem uma justificativa. Então a questão aqui é, nós estamos falhando. E a questão aqui não é apontar, a questão aqui é trocar. Nós estamos falhando sim. As crianças estão perdidas dentro do celular, mas elas não precisam ficar lá. E o celular é para nos ajudar. A tecnologia é para nos ajudar. Só que quem está pagando pela incompetência são as crianças. Porque vai ver se tu vai entrar no teu trabalho e vão dizer, olha, o dia inteiro tu não vai usar celular. Mas as crianças têm que aceitar, né? É assim. Troca uma ideia comigo, escreve aí para ver o que tu achas, o que tu pensa sobre esse assunto, que eu quero te escutar. Tá bem? Tchau, tchau!